Boa noite para vocês que chegaram, para vocês que já estavam aqui. Todo mundo aqui já me conhece, né? Quem sabe meu nome? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Deixa eu falar algo para vocês antes de entrar na palavra. Deus pede para mim falar um relato, um testemunho que houve com um jovem. A tia não é tia de cuidar de crianças, de jovens, adolescentes, de agora. Já é de muito. Então a tia já conheceu vários tipos de pessoas, já conheceu pessoas adultas, crianças, jovens, adolescentes. Então eu tenho um período da minha vida que eu imaginei nunca estar ali numa sala. Na verdade não era uma sala, era uma igreja, mas foi separado uma parte para mim poder estar dando aula para um jovem. Esse jovem, ele era muito calado, ele era muito de guardar sentimentos. Então ele não era muito de o quê? De se expressar, de conversar. Então quando eu vi ele pela primeira vez, ele falou assim pra mim: tia, eu tô vindo na igreja, mas não que eu quero ser crente. Eu não vim aqui com a minha mãe, não vim com meu pai, eu vim sozinho. Isso foi lá no Moísa. Quem conhece onde é Moísa aqui? Moísa. Foi lá. Então, por incrível que pareça, eu tenho uma amiga que conheci e foi lá mesmo, né? Lá no Moísa. Uma história longa. Depois eu conto essa história. Então o que acontece? Quando esse jovem ele chegou na igreja, ele sofria muito. Sabe por que ele sofria muito? Ele sofria muito porque ele não se sentia amado. Por mais que a mãe dele trabalhava, mas ele achava que a mãe dele não amava ele. Dava mais atenção para os outros, que tinha mais 3, e ele nada. Então ele começou a colocar isso como fosse um quê? Uma indiferença. Então quando ele me conheceu, ele passou a entender que a vida não era um morango. Porque eu comecei a conversar com ele e falei assim: sua mãe te ama. Ele ama não. Minha mãe não me ama não, porque se ela amasse, ela não ficava no final de semana só em farra. Minha mãe não me ama não, porque eu desde criança, a senhora vê, eu trabalho quem sabe o que trabalha na borracharia, que mexe com borracharia? Quem sabe o que é isso? Amém. Ele fazia isso. E tudo que ele ganhava, ele lembrava de fazer o quê? Levar para onde? Para casa. E ele era um menino muito o quê? Cheio de o quê? Complexo. Cheio de angústia. Então eu comecei a cuidar dele, igual eu cuido de vocês. Como é que a senhora cuida de mim, tia? Oração, dando a palavra. Quem já louva aqui? Quem louva? Quem vem para ensaiar para louvar? Levanta a mão. Quem levanta? Quem louva aqui na igreja? Ô, glória. A gente vai ficar firme nesse grupo, vai crescer. Muitos se afastaram, mas nós vamos atrás deles, amém? Eu tenho certeza que Jesus está trazendo vocês aqui com um propósito de mudança. Então, esse jovem, eu comecei a cuidar dele. Em 3 meses, ele aprendeu uma coisa. E sabe o que ele aprendeu? A perdoar. Ele tinha uma grande dificuldade. Por quê? Ele com 9 anos ele começou a fumar. Com 10 anos ele começou a beber. Tia, ele é uma criança, mas a vida fez ele ficar nessa situação. Então ali eu comecei o quê? A orar, a falar do amor de Cristo. Eu comecei a fazer igual eu faço com vocês. Chamar para vir para o culto da família, que nem é hoje. O culto da família hoje ficou junto com o projeto 3 em 1. Então, alguns não soube, alguns deu para me avisar, outros não deu. Mas aqui é um culto de adulto, junto com o de vocês. Porque terça a tia trabalhou até tarde, junto com o pastor. Então eu digo uma coisa para vocês. Aquele jovem, ele começou o quê? A descobrir que ele tinha que pedir perdão a quem? A quem, gente? Não, a mãe. Se ele não estava conseguindo obedecer, amar, perdoar a mãe que ele via, como é que ele ia chegar a Deus? Você está entendendo? Quem está entendendo? Levanta a mãozinha assim. Então ele começou
não sei nem... Olha, desde o começo eu tô falando pra vocês que hoje ia começar com testemunho, não foi? Então assim vai ser. Normalmente não é. Normalmente nós, né? Começa aquela animação, mas Jesus quer assim, nós respeitamos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo começou a trabalhar, ele começou a me ajudar a dar as folhinhas, ele começou a assistir o culto com aquele compromisso. Mas você sabe o que passava na cabecinha dele? Quem quer saber? Não vou falar. Ele pensava em morrer. Ele não tinha vontade de viver mais. Ele tinha vontade de não ir mais para casa. E ali eu comecei o quê? A falar de Jesus para ele, ler a Bíblia para ele. Ele começou a ter aquela alegria de ir para a igreja. Só vem-se buscando Jesus. Aí ele falou assim: tia, a senhora acredita que um dia eu vou ser feliz? O que eu falava para ele? O que eu falava para ele, Duda? Tem duas Dudas. Uma Duda tá quase dormindo. Acorda, Duda. Tá bom, Duda? Acorda, abre o olho. Não dorme não. É tua xará, essa daqui, abençoada. Então, ele quando começou a ver que o mundo não estava fazendo ele preencher uma criança. Ele chegou, me conheceu, ele contando as trajetórias da vida dele, de 9, 10. Quando ele chegou para me conhecer, estava de 11 para 12 anos. Com 13 anos, ele se decidiu a passar pelas águas. Quem sabe o que é se batizar nas águas? Ele se batizou nas águas. Quem já foi batizado nas águas aqui? 1, 2, 3, 4. Quem foi mais? Vocês que não foram ainda, Deus está preparando vocês, amém? Tudo não é por força nem por violência, é o tempo de Deus. Então ele começou o quê? A querer, a ter. Você sabe em quem ele estava querendo a felicidade? Ele queria achar a felicidade, mas ele achou que ele ia encontrar pela mãe. Mas não, a felicidade só está em Cristo Jesus. Só Ele pode te dar paz. Só Ele pode fazer você dormir bem, acordar bem. Aí esse jovem, ele começou a dar um primeiro passo. Ele aceitou Jesus como seu único Salvador, Jesus Cristo. Antes dos 14 anos dele, ele se batizou. O batismo dele foi a coisa mais linda. Tudo faltou. Só não faltou a presença de Deus. Aí eu falei, não tem mar, não tem cachoeira, não deu pra ir, então vai ser aqui mesmo. Aí botamos ele dentro do batistério, que não foi aqui, foi lá perto do Moísa, foi um balde de água. Mas aquele menino, quando ele foi batizado nas águas, o rosto dele, a vida, o semblante dele era outro. Era outro. Ele chegou pra mim e falou assim: tia, me abraçou. Minha mãe não veio pro meu batismo, mas eu chamei ela. Eu pedi perdão pra ela, antes de me batizar. Que coisa linda. E aquele menino, ele tinha, sabe o que? Traumas. Ninguém entendia o que ele passava, só ele sabia o que estava dentro dele. Dentro dele havia um vazio, uma angústia, a indiferença. Por isso que os pais precisam sempre estar mais presentes dos seus filhos. O crescimento, o de conversar, dialogar, sair, passear um pouquinho. Quem passeou nessas férias? Alguém aqui passeou, foi para a praia, foi para algum lugar? Nada? Foi o papai vai levar. Um parque. Não, vai mudar essa história hoje aqui, em nome de Jesus. Então ele começou, a vida dele era trabalho, e posso falar, ele não ia para a escola, ele começou a querer estudar. Quando ele me conheceu, ele não sabia ler nem escrever. Então ele começou o quê? Por isso que é importante, tia Jennifer, o ler, escrever, a aulinha, o A, o B, o C, é muito importante isso. Não pode parar não, vamos retornar, amém? Então ali ele começou a escrever o nome dele. Com 16 anos, ele foi batizado no Espírito Santo. E com 16 anos de idade, ele já não tinha mais aquela vontade de, sabe de quê? De tirar a própria vida. Ele não tinha mais vontade de usar uma arma. Ele não tinha mais vontade de ficar respondendo a mãe dele mal, o pai dele. A vontade dele era de servir Jesus. A vontade dele era de estar na igreja. A vontade dele era já estudar. E hoje, para a honra e glória de Deus, ele está com 25 anos.
Hoje ele tem a família dele. Hoje ele é pai. Hoje ele tem a carteira dele. Ele já sabe dirigir. Hoje ele tem a casinha dele. Hoje ele tem o próprio negócio dele. Antes ele trabalhava, hoje ele é o patrão. Mas quem foi que mudou a vida dele? Foi quem? Senhor Jesus, assim como vai mudar a tua história a partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando você abre o teu coração, quem aqui já trabalha? Quem trabalha? Isso aí, levanta a mão. Isso, amém. Muito bacana. E vocês que estudam, levanta a mão. Se vocês não estudar, vocês não vão conseguir. Tem nada na vida, tem que estudar. Para tudo precisa de quê agora? Estudo. Quem me dera se eu tivesse terminado tudo? Gente, eu cuidava já da casa da minha mãe, com meus irmãos. Já não conhece a minha história, né, gente? Então, eu não tive um momento, mas isso não é desculpa. Eu tentei estudar, tá, pessoal? Mas eu não consegui. Jesus me chamou para a obra e na obra ele me abraçou. Já vai para 30 anos. Vai fazer 31, quer dizer. E esse jovem, ele pediu para contar para vocês. Hoje ele está longe. Ele não mora mais aqui no Rio de Janeiro. Ele conheceu uma menina. Essa menina, ele formou família, engravidou ela. Antes de engravidar, ele casou. Hoje ele é um obreiro. Hoje ele é um obreiro da casa do Senhor. Como aqui vai ter grandes obreiros, pastores, missionárias, diácono, tia. Hoje, você pode dizer que ninguém liga para você. Talvez você fale assim, ninguém me reconhece como nada. Não tenho respeito pelos meus amigos, não tenho respeito muito pelas pessoas, mas Deus te respeita. Deus te dá o valor. Às vezes nós que não temos dado valor a Deus, mas Ele sempre nos dá um valor muito grande, porque Ele vê a nós especial. Ele nos ama, amém? Então, esse testemunho, um dia eu vou trazer ele para contar, porque é mais bacana ele contando. Eu fiz um resumão, porque ia ser uma vigília aqui, que a história dele é longa. Então, talvez você fala que não tem nenhuma expectativa, você não faz planejamento, você não pensa nem em 2025, porque você está tão desacreditado, tão triste, tão para baixo, mas o Senhor está falando para você, para mim, para todos nós, não temas, Ele é contigo. Porque você não pode deixar de sonhar, você não pode deixar de acreditar, de confiar em Deus. Porque quando você confia em Deus, Ele muda a tua história, Ele muda o teu cenário. E tem mais, o que eu não disse, ele era o usuário, tá? Ele começou do cigarro, ele foi para as drogas. E ele não se envergonha de contar o testemunho dele, não. Então, para a honra e glória de Deus, Jesus fez a obra, libertou, transformou, mudou e hoje tem uma família bendita do Senhor e hoje ele faz a obra do Senhor. Hoje, quem prega para as crianças e jovens é ele. Hoje ele ensina as crianças, porque ele aprendeu como vocês estão aprendendo aqui. Amém? Palmas para Jesus.